Qual a diferença das evidências científicas para a evidência da fé cristã? Esse é o assunto do artigo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e esse é o terceiro episódio da última semana do mundo. Isso mesmo, nós estamos tendo vídeo todos os dias nessa semana, de segunda a domingo, falando sobre esse livro aqui, A Última Noite do Mundo, do C.S. Lewis, da Thomas Nelson Brasil. Bem, são 7 artigos, vão ser 7 vídeos comentando sobre esses 7 artigos. Hoje nós estamos no terceiro vídeo. Se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, meu conselho é que você pause esse vídeo aqui, assista primeiro os 2 e depois volte a assistir esse vídeo. Os links vão estar lá embaixo na descrição desse vídeo. Outra coisa muito importante de você saber é que, apesar de nós estarmos entrando em maior detalhe a respeito desses artigos, o meu conselho é que você leia o livro, porque tem muitas outras nuances que não estão aparecendo aqui nos vídeos. Então, não me responsabilizo sobre a questão de ter coisas no artigo que aqui no vídeo não vai ter, até porque a minha intenção não é esgotar o artigo, é fazer você ter curiosidade de ler esse livro. Hoje nós vamos para o nosso terceiro artigo, que tem como título Sobre a Obstinação da Crença e foi escrito em 1955. Tá pronto? Então vamos embora. O primeiro ponto que me chamou a atenção nesse artigo sobre a obstinação da crença é a respeito de como C.S. Lewis tem cuidado em definir certos termos antes dele utilizar esses termos. Isso porque nós estamos vivendo numa sociedade, e na época do C.S. Lewis já era assim, que tem uma verdadeira bagunça com os termos. Os termos não significam mais aquilo que significavam. Eles vão perdendo a sua força, vão perdendo o seu real significado ao longo do tempo. E aí, quando nós utilizamos aquele termo, nós podemos causar mais confusão do que esclarecer. Vamos ao exemplo. O termo religioso ou religião pode ser utilizado de diversas formas, como por exemplo, aquelas pessoas professam a religião católica, ou aquele grupo de pessoas é da religião espírita. Eu estou falando que aquele grupo de pessoas professam uma determinada religião, elas fazem parte de um grupo religioso. Mas eu posso utilizar também de forma pejorativa, como por exemplo, não, aquilo lá é só religião, ou aquele homem é só religioso. Você está vendo? Eu estou utilizando a palavra religioso de uma forma pejorativa, para dizer que na verdade aquela pessoa faz algumas coisas, mas que não é crente ou que não acredita coisa alguma. Mas eu também posso utilizar da forma correta, que é religião como a verdadeira religião. Mas olha só, eu sempre tenho que utilizar esse adjetivo de verdadeira. Nem sei se é adjetivo. Bem, não deve ser, mas eu sempre tenho que colocar a palavra verdadeira para ter um bom significado. Então eu posso dizer, aquele homem é um verdadeiro religioso, ou aquele homem segue a religião verdadeira. Eu tenho que sempre especificar, porque infelizmente os termos perderam o seu real significado. E o C.S. Lewis faz isso antes de ele embarcar naquilo que ele quer dizer. Bem, o termo que o C.S. Lewis vai explicar aqui é eu creio. Quando uma pessoa diz eu creio, o que ela realmente quer dizer? E aí o C.S. Lewis vai dizer que isso pode ter diversos significados. Por exemplo, se você estiver conversando com uma pessoa e falar eu creio que a minha mãe chegará às 10 horas. O que você está dizendo? Que é provável que ela vai chegar às 10 horas. Mas se ela não chegar às 10 horas, não tem problema. A outra pessoa não vai te cobrar. Vai falar, você me disse, você me prometeu que ela chegaria às 10 horas. Não, ela entendeu que é provável. Apesar de você utilizar a expressão eu creio, isso queria dizer é provável que ela chegará. Da mesma forma, se ela responder, quando você dizer para ela eu creio que a minha mãe chegará às 10 horas, e ela responder eu não creio nisso, olha só, na forma negativa há um peso um pouquinho maior. Então a expressão para de ser provavelmente para se tornar é quase certo. Quando uma pessoa fala eu não creio nisso, há um nível de certeza maior do que quando fala eu creio que ela chegará às 10 horas. E a outra pessoa responde não, eu não creio nisso, parece que tem um peso maior. Então larga de ser provável para ser quase certeza. E aí tem o real significado do eu creio. Quando uma pessoa diz eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,
ele não está dizendo que é provável, ele não está dizendo que é quase certeza que ele acredita naquilo. Não, ele tem uma convicção, ele tem certeza absoluta daquilo. Quando ele fala, eu creio na Trindade, ele está falando com certeza, ele não está deixando nenhuma dúvida daquilo que ele quer falar. Não há espaço ali para dúvidas, é apenas certeza. Então, o C.S. Lewis vai fazer todo esse apanhado para nos explicar o que significa eu creio, e aí depois ele vai dar continuidade naquilo que ele quer dizer. Mas olha só que interessante uma passagem desse artigo. Não há grande dificuldade em fazer um materialista endurecido compreender, ainda que não aprove nem um pouco, o tipo de atitude mental que o eu creio do cristão expressa. O materialista só precisa imaginar respondendo ao relato de um milagre. Eu não creio nisso. E então, imaginar esse mesmo grau de convicção do lado oposto. E se você está gostando desse especial, a última semana do mundo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, porque eu estou sempre trazendo um vídeo como esse aqui. Então, se você está gostando, se é a primeira vez que você está aqui no canal, inscreva-se lá embaixo, acione o sininho. Quanto mais nós crescermos, melhor será as produções dos nossos vídeos, mais vídeos nós teremos no canal. Então, nos ajude, espalhe o Livros e Teologia nos seus grupos de WhatsApp da igreja e também da sua família. Eu também quero te convidar a nos seguir lá no @Livros e Teologia, lá no Instagram, porque lá a coisa é mais no dia a dia. Eu mostro para você as principais promoções, os principais lançamentos e os vídeos que você não pode perder, ok? Inscreva-se lá embaixo e nos siga no @Livros e Teologia. Um segundo ponto muito interessante desse artigo é quando o C.S. Lewis vai dizer que não é bom a comparação entre fé e ciência. Essa não é a melhor comparação. Isso porque o cientista, pela própria natureza do trabalho, foge de qualquer crença ou descrença. O trabalho do cientista é testar as hipóteses para não depender em absolutamente nada de uma crença ou de uma descrença. E aí o C.S. Lewis vai surgir com uma ideia brilhante. Ele vai dizer o seguinte: ao invés disso, ao invés de você comparar a fé com o trabalho do cientista, até porque o trabalho do cientista se relaciona com um objeto, mesmo quando ele está olhando para uma pessoa, no trabalho dele, ele está se relacionando com um objeto de estudo. Então, essa não é a melhor comparação. Você tem que comparar a fé cristã com o relacionamento pessoal do cientista. Assim ele vai entender melhor como funciona a fé. Ficou confuso? Eu vou tentar explicar melhor. Não, eu não estou dizendo que eu vou explicar melhor do que o que C.S. Lewis explicou. Eu estou dizendo que eu vou explicar melhor a explicação que eu estou tentando explicar do C.S. Lewis. Ah, você entendeu? Não. Bem, é o seguinte. Quando o C.S. Lewis fala para você comparar a fé cristã com os relacionamentos pessoais do cientista, e isso é mais apropriado, é porque a fé cristã é um relacionamento com Deus, não é um estudo do objeto Deus, é um relacionamento com Deus. Então, se nós compararmos com relacionamento pessoal, fica mais apropriado do que comparar com o estudo de um objeto. Então, imagina que um cientista, que não seja louco, que não seja paranoico, ele seja casado e aí, quando ele está lá no seu relacionamento com a sua esposa, ele não fica todo dia tentando testar se ela é ou não é fiel. Bem, se ele não for paranoico. Ele acredita nela. Por que ele acredita nela? Porque ao longo do tempo se construiu um relacionamento e agora ele olha para ela e tem confiança nela, mesmo sem testar dados, mesmo sem precisar matematicamente comprovar que ela realmente é fiel. Isso porque essa confiança foi construída no relacionamento que eles tiveram junto. Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. E é isso que o C.S. Lewis quer dizer. E isso é brilhante. Ele vai falar, olha, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento com uma pessoa. E por que nós confiamos nele sem precisar de dados, sem precisar muito de comprovações diárias de que ele existe? Porque o nosso relacionamento foi construído ao longo do tempo. E hoje eu olho para Deus sem precisar pedir para ele me provar a todo momento que ele existe. Essa é a questão da fé cristã. À medida que o C.S. Lewis desenvolve esse argumento, é sensacional. Você vai vendo que isso faz muito mais sentido do que nós buscarmos na racionalidade. E olha só, o C.S. Lewis não era contra a racionalidade. No terceiro ponto desse mesmo artigo, nós vamos falar a respeito disso. Mas o que ele está querendo dizer é que vai ficar mais fácil a comparação. Ele diz, olha, quando você tem um bom amigo, você não fica pedindo para ele a todo momento prova de que ele é um bom amigo. Porque ele é um bom amigo. Bons amigos não pedem provas para outros amigos. Ok? Você confia naquele seu amigo porque ele é um bom amigo.
Como é que você sabe que ele é um bom amigo? Porque ao longo do tempo o seu relacionamento com ele foi construído e hoje então você não precisa mais de provas de que ele é um bom amigo. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus é assim. Você vai construindo o seu relacionamento com Deus e quando chega lá na frente, muitas vezes as pessoas te perguntam e falam: olha só, como é que você sabe que Deus existe? Como é que você tem essa convicção? Da mesma forma que eu tenho convicção que a minha esposa não me trai, que eu não fico pedindo para ela todos os dias para ela me provar que não vai me trair. A minha convicção vem do relacionamento que eu tenho com a minha esposa e a minha convicção cristã, a minha convicção da fé, vem do relacionamento que eu tenho com Deus ao longo do tempo. O cientista, quando no trabalho, isto é, quando é cientista, está trabalhando para escapar da crença e da descrença e ir em direção ao conhecimento. Claro que ele usa hipóteses e suposições. Eu não acho que elas sejam crenças. Devemos olhar então para o comportamento do cientista com respeito à crença, não em sua vida científica, mas em seus momentos de lazer. O terceiro e último ponto que eu quero abordar desse sensacional artigo do C.S. Lewis, e que vai muito na pegada do segundo ponto que eu falei, é como as pessoas veem ao cristianismo. Vem do verbo se tornar cristão e não do verbo ver, ok? Vem do verbo se tornar cristão. Vem do verbo se tornar cristão. Como é que as pessoas se tornam cristãs? E aí o C.S. Lewis vai defender o seguinte: a princípio, no início, é óbvio que as pessoas devem ver que o cristianismo tem sim evidências plausíveis. Então as pessoas vêm ao cristianismo, se tornam cristãs, porque elas conseguem enxergar no cristianismo evidências suficientes para que elas se convertam. Isso porque logo no início não existe um relacionamento delas com Deus. Então não pode ser baseado nesse relacionamento que elas se tornam cristãs, porque elas ainda não têm. Então, com certeza, deve haver evidências suficientes para que tantas pessoas se tornem cristãs. E ele vai, inclusive, dizer que tantas pessoas com mentes brilhantes se tornaram cristãs. Com certeza, essas pessoas devem ter enxergado no cristianismo algum tipo de evidência. E aí ele vai fazer dois argumentos que é simplesmente genial. O primeiro deles é o seguinte: existem diversas teses diferentes para tentar desconstruir as evidências do cristianismo. E aí o C.S. Lewis vai dizer o seguinte: nem os cientistas conseguem chegar a uma conclusão do porquê que o cristianismo não é verdadeiro. Cada cientista acredita por um motivo diferente que o cristianismo não é verdadeiro. E aí o C.S. Lewis vai dizer, eles não conseguem chegar nem a uma unidade. Eles nem conseguem definir num ponto só por que o cristianismo não é verdadeiro. O segundo ponto, e vai muito nessa pegada também, é o seguinte: existem diversas teses para tentar desconstruir as evidências do cristianismo. Por que existem tantas teses assim? Vou te explicar melhor. Olha, não existem muitas teses, eu acho que não existe nenhuma tese, mas nesse mundo louco é capaz de existir, que tente desconstruir a evidência do unicórnio, de que não existe unicórnio. Por que é que não existem teses dizendo que não existem unicórnios? Bem, não existe porque não existe qualquer evidência plausível, inclusive para se construir uma tese contrária. Bem, se existem tantas teses contrárias ao cristianismo, com certeza essa é uma confirmação que existem evidências que merecem ser desconstruídas. E isso é um ponto para o cristianismo. É fenomenal, C.S. Lewis. Ele termina esse artigo então dizendo o seguinte: no início, as pessoas se tornam cristãs, elas vêm ao cristianismo porque elas acreditam que existem evidências suficientes para elas se tornarem cristãs. Mas ao longo do tempo, elas vão tendo um relacionamento pessoal com Deus. E aí aquelas evidências que lá no início eram necessárias, à medida que o tempo passa e o relacionamento com Deus cresce, elas vão deixando de ser importantes. Mais um vídeo da última semana do mundo está chegando ao fim. Se você gostou desse livro, o link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo. E comprando por esse link, você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse e mais especiais como esse também. E você também pode nos ajudar deixando o seu joinha e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã com o nosso quarto artigo.